Hoje eu estarei trazendo a palavra monumental, espetacular, maravilhosa. Jesus, o único Deus. Ele não é só Deus, Ele é o único Deus. Porque não pode ter um Deus e ter outro Deus e ter outro Deus. Vem cá, garotinho. Não se comece uma pregação sem o nosso soldado declarar: apacenta no Senhor. Vamos nessa, na palavra de Deus. Bará abençoada. Apacente, pastor. Apacente, pastor. Apacente, pastor. Apacente, pastor. Assim seja. Tá bom, vamos apacentar. Ore pelo pregador. Fala: Deus, tem misericórdia. Glória a Deus. Essa mensagem ela é poderosa. Ela não é nossa, ela é bíblica. Primeira coisa, tudo que tem na Bíblia eu creio. Mas tudo que tem na Bíblia tem que ter um contexto, certo? Não é pegar um texto. Os espíritas pegam um texto que João Batista era Elias, que tinha reencarnado, não é? Que Elias tinha reencarnado em João Batista. Primeira coisa, para reencarnar tem que morrer. Elias não morreu. Por isso não tem contexto. É da cabeça deles. E agora eu quero falar dessa coisa que há muito tempo atrás minha avó estava em casa e de repente ela teve uma visão, abriu o céu e Deus disse: meu nome vem vindo para o Brasil de navio. Estranho, não é? O nome de Deus vindo para o Brasil de navio. Nesse inteirinho, a família americana Baker, que nós agradecemos muito por trazer essa mensagem, vinha vindo de navio, desceu no sul, subiu para São Paulo, e meu pai foi numa livraria na Liberdade e viu ele pelas costas e sentiu a presença de Deus. Começaram a conversar, prega na minha igreja, tal. Chegando em casa depois do culto, ele anunciou ao meu pai, à minha mãe, o nome de Deus. Um dia esse nome vai mudar também. É um nome de salvação. Ele terá um novo nome também. E aí começou a guerra. Nós perdemos metade da igreja. Não me interessa se a gente perde metade, eu perdo de tudo, eu fico com a verdade. Nossa família sempre foi assim. Mas minha mãe, que ela era brava. Minha mãe tinha autoridade. Falou: não quero doutrina, eu estou com doutrina até aqui, ó. Meu pai orando, falou: Deus, como que nós vamos dois juntos, não pensa igual? Não, tem que pensar igual. Por que nós não pensamos? Ela não quer aceitar. Meu pai só orando. Ela: não, porque eu não quero de doutrina, estou até aqui. Um dia ela descendo da nossa casa ali na Vila Clementino, Vila Mariana, perto da Vila Mariana, Deus falou com ela no caminho: Isa, claro, no meio do caminho, irmãos, aceita meu nome. Ela não chegou na casa da mãe, ela voltou para trás. Falou: quero me batizar em nome de Jesus. Esse nome tem poder, irmãos. Não são os títulos de Deus que tem poder. Tem vários títulos, tem Jeová, tem El Shaddai, Elohim, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo são títulos. Agora o nome, esse nome que tem poder, que ninguém conseguiu destruir, passam séculos, não conseguiu destruí-lo. É o homem mais honrado no mundo com música. Não tem outra pessoa mais honrada, milhões e milhões de músicas no nome dele, para ele. Tem alguma coisa aí, não é? E começou uma guerra. Meu pai tinha um programa na rádio em São Caetano. Nós morávamos em São Paulo e ele vinha até São Caetano.
Me apresentem uma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu rasgo a Bíblia e dou meu carro de graça. Só tem o ID. Batizando-as em nome. Não falou nos nomes. Falou em nome. Singular. 10 dias depois de ouvir isso, os apóstolos cheios do Espírito Santo batizaram 3.000 pessoas em nome de Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E depois foi o nome para Samaria, toda Samaria batizada em nome de Jesus. Depois foi para a casa de Cornélio, e toda a casa de Cornélio batizada em nome de Jesus. Depois foi Paulo batizado invocando o nome de Jesus. Depois foi os discípulos de João Batista batizados em nome de Jesus. Meu pai apanhou de pastores na rádio por causa do nome. Você sabe que o nome de Jesus incomoda muito mais crente do que descrente. É muito mais fácil o descrente crer do que crente, porque eles vêm com aquela formação errada do catolicismo romano. O pai é um velho, Jesus é um moço e o Espírito Santo é uma pomba. E eles têm essa ideia, irmãos, na cabeça eles falam que não, mas tem essa ideia de um Deus que tem 3 personalidades distintas. Olha o que eles falam, separadas. Um ama o mundo e manda o outro. Deus não deixou Abraão matar o seu filho, irmãos. Jamais ele faria, né, se ele tivesse um filho, assim como eles imaginam. Quando ele toma a forma humana, é chamado filho. Mas vamos chegar lá. E esse nome cresceu demais no país. Muita gente, embora uns bitolados, né? Não é problema de salvação, problema de conhecimento. Mas a Bíblia Sagrada diz: crescei na graça e no conhecimento de quem? De quem? De Jesus Cristo. É nele que você tem que crescer. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Você não deve estar satisfeito no que você já conhece. Você tem que conhecer mais. Estou te apresentando o Deus Todo-Poderoso. Isaías. Se alguém falou do Messias sem declarar o nome, foi Isaías. Vamos lá, glorificando quando gostar. 43 de Isaías, versículo 10. Primeiro eu vou falar isso. Vós, vocês, eu, sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, você tem que saber, e me creais, você tem que crer, e entendais, você tem que entender, que eu sou o mesmo, e que antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Nem antes, não poderia no Novo Testamento aparecer outro dizendo ser Deus. 44, versículo 6. Assim, olha o que Deus está dizendo, ele é enfático. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Acabou. O 44:8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vocês é que estão ouvindo, sois as minhas testemunhas. Ele quer fazer uma pergunta para você agora e quer que você responda: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça, porque se você conhecer, apresente a Ele. Aleluia. Vai anotando. 45 de Isaías, versículos 5 e 6. Olha como Deus quer se apresentar
Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol, lá do leste, e desde o poente, lá do oeste, que fora de mim não há outro. E eu sou o Senhor, e repito, não há outro. Então, uma pessoa só aqui falando. Só um alguém está falando aqui. Aleluia. 45, 21, 22, 23. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Olha o privilégio. Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há fora de mim. Olhai para mim, olhai para Ele só. Você não precisa de outro. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Sabe por quê? Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Isso é Velho Testamento, hein? Saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Aleluia. Ele repete, não há outro. Ele quer que o homem o conheça. Imagina o pecado que trouxe desconhecimento de Deus. Eles saíram do jardim do Éden, inventaram deuses. Era na Babilônia, era no antigo Egito, eram vários deuses, o sol, a lua, outros planetas, né? Serpentes. E Deus dizendo: vou começar do zero com esse povo, eu sou Deus, não há outro. Ele estava doido para chegar no homem. Tanto é que no tabernáculo, irmãos, ele descia e ficava na porta da congregação, e Moisés ia até ali para falar com ele. Ele estava doido para sair, ele estava doido para encontrar o homem. Mas como encontrar o homem? Se Deus, como diz em 1 Timóteo 6,16, diz assim: aquele que tem ele só, a imortalidade, se você matar, ele ressuscita. Acho que aconteceu com alguém, né? Ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível. É uma luz que você não pode penetrar, você não tem acesso, a qual que nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. Como? Falar com um homem cara a cara. Ele sabia como o homem era. Teve homens usados por Deus no Velho Testamento, mas não é igual ao Novo. Era um Deus mais externo. Hoje no Novo é um Deus mais interno. É um Deus que começa a fazer da gente de dentro para fora. Como? Inacessível, ninguém tem acesso. Ele coça a cabeça, fala: o que eu tenho que fazer? Deus é espetacular. Deus é espírito. Ele não tem uma forma, ele não tem um corpo, mas ele falou: para ter empatia com o povo, eu tenho que ter um corpo, para que eles não morram, porque eles não podem me ver, senão eles morrem.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne. A palavra que saía de Deus, essa palavra se fez carne. Haja luz, isso aqui é a palavra. Por isso a luz apareceu. O Deus Espírito, essa monstruosidade de grandeza, essa coisa tremenda, ele não sai do lugar. Ele não precisa sair do lugar, ele está em todo lugar. Ele não corre para estar no lugar, ele já está lá. Está no céu, no Hades, onde você for, no buraquinho da fechadura, ele estará lá. Ele não corre para chegar lá. Agora, ele vai ter que entrar no nosso mundo, deixar o kairós dele, o tempo dele, porque o tempo de Deus é outra coisa. Agora ele vai entrar no nosso cronos. O Verbo, há 2000 anos atrás, cobriu Maria, abençoou o seu ventre, tudo prontinho já lá. Maria, uma mãe de aluguel, Deus alugou aquela barriga. Maria é maravilhosa, ela foi escolhida, ela pode gritar a eternidade inteira. Ela é uma bênção. Tem crente que tem medo de falar de Maria. Nós não adoramos Maria, nós pomos ela no lugar certo. Ela mesmo falou: nós seguimos Maria e fazemos o que ela mandou. Fazei tudo quanto meu filho mandar. Aleluia. E de repente o anjo vem e cobre ela, e começa a se formar no ventre de Maria o corpo de Deus. Ele não tomou os anjos, está escrito, não tomou a descendência dos anjos, tomou a nossa descendência. Vê como você tem valor, como Jesus te ama, porque Ele também passou pela humanidade. Ele sabe de todas as suas fraquezas, fragilidades, tentações, porque em tudo foi tentado. Ele foi tentado em tudo, para quando nós formos Ele soubesse nos livrar. Quer dizer que não sabia? Ele sabe tudo, mas não tinha experiência. E Ele tem uma nova experiência que Ele nunca teve: ser homem. Deus é Espírito. De repente começa a crescer aquela criancinha, e lá vem Deus, e Ele se esconde aonde? Atrás de uma carne. Porque ninguém viu a Deus, ninguém pode ter acesso a Deus, Ele habita na luz inacessível, Ele se esconde atrás da carne. A carne não deixava matar os homens. Ele veio em forma de pecado. Ele tinha 2 rins, uma vesícula, um esôfago. Ele tinha ossos, tinha carne, como qualquer homem tem, como eu e você. Veio a nossa semelhança. E isso me intriga e me deixa alegar, assim, pensando coisas maravilhosas sobre Ele. Nós éramos a semelhança dEle, agora Ele é a nossa semelhança. Por isso que Ele nos chama de irmãos. Esse Deus que eu estou falando, não é aquele Deus que você pensa, está longe, sentado lá em cima, não olha para mim, não me ajuda. É um Deus que habita dentro de nós, dentro de você, ó. Você que se acha um nada, Ele habita dentro de você. Aleluia. E Ele cresce, e Ele trabalha vários tempos na carpintaria de seu pai entre aspas, José. É um humano. Deus, pensa nele. Eu queria que você entrasse em Jesus pensando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que fiz os céus, a terra, o mar e a sombra das águas. Porque a Bíblia Sagrada de Deus diz assim: Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, não por eles. Não é plural. O mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Imagina ele pensando: sou Deus
Todo-Poderoso. Daqui a pouco tem alguma coisa que impede ele de certas coisas. Ele está em pé de igualdade conosco. Jesus esteve em pé de igualdade. E ele disse: eu venci o mundo. Por isso você pode vencer. Ele falou que venceu o mundo como homem, não como Deus. Como humano, a perspectiva dele era diferente. Ele via de baixo para cima. Antes ele via de cima para baixo. Agora ele está vendo de baixo para cima. Imagina aquele corpo, irmãos. A nossa salvação está naquele corpo. Nossa salvação está naquele corpo. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz: ele cresce. E diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Não falou pelo Filho de Deus, falou por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, está certo, Deus não pode ser visto, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Só vê o Pai em Jesus quem é dele. Está aqui, a não ser aquele que é de Deus. Ele falou: esse tem visto. Como tem visto o Pai, se o Pai é Espírito inacessível? Estava lá o Pai, graças a Deus, está atrás de uma carne, para que o homem não sofra, não morra. O Deus Todo-Poderoso estava ali, mas não usando a sua parte divina, mas só a sua parte humana. Ele falou: eu garanto, eu vou vencer o mundo como homem. Não foi fácil, porque ele passou por tentações, privações. Ele foi homem. Como homem, ele tem que orar. Como homem, ele tem que buscar Deus. Tem a parte divina e a parte humana. Agora, Filipe um dia confuso, fala: o senhor ora ao Pai, o senhor fala no Pai, depois confunde a gente. Faz o seguinte, Jesus, eu vou ficar satisfeito, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê, olha, vê, irmãos, quem vê a mim vê o Pai. Ele falou uma infâmia, porque o Pai é invisível, o Pai é inacessível. Ele falou: quem vê a mim vê o Pai. E a sorte sua, que eu estou falando com você, Filipe, é que a minha carne está aqui. Senão você já teria morrido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também teríeis conhecido o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Como? Está lá o Pai da eternidade que Isaías profetizou, estava lá na Galileia. O menino que Isaías profetizou, estava lá na Galileia, em Jerusalém. Um filho se nos deu. E o principado, o poder está nos seus ombros. O poder está nos ombros de Jesus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não sobrou nada para ninguém, nem no céu e nem na terra. É todo. Porque toda a plenitude da divindade, tudo que é Deus está em Jesus. Não precisa ficar com problema. Vou orar para o Espírito Santo, vou orar para o Pai, vou orar para o Filho um dia. Não, tudo está em Jesus. Falou Jesus, falou Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus aqui está escrito o seguinte, Hebreus 4. É muita coisa, mas é só para a gente ganhar tempo. 14 e 15. 4, 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, como você, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele era inocente. Ele foi tentado, sentiu que é uma tentação, porque você só pode dizer que é tentado quando você sente a tentação. Como nós. Ele fez igualzinho a eu e você. Sofreu igualzinho. A humanidade tinha que vencer, porque não há outro Deus, outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Não é Jesus Cristo Deus. Por isso que ele ressuscita com os cravos. Porque ele ressuscitou com os cravos, as marcas dos cravos e o lado. Até meu amigo o pastor César falou, porque ele apanhou, né, poucos dias atrás. Falei, mas e os socos na cara? E os murros na cara? E as canas na cabeça? E os murros, e tudo, mas no corpo, na barriga, chutaram. Ele é intermediário. Hoje, não é que Jesus fica lá rogando ao Pai, Pai, ajuda eles. Não, aquele corpo de 2000 anos atrás, e para Deus não tem tempo e espaço, para Ele a cruz ainda está viva. Quando Ele vai salvar alguém, Ele está vendo Jesus morrer na cruz, mesmo que não esteja agora nesse momento, nesse cronos nosso, no nosso relógio, mas no kairós dele. Se alguém está precisando aceitar Jesus, é hoje e é agora. É como se Jesus, eu estou morrendo por você. Você que está aí, eu estou morrendo por você. O sangue está caindo por você. O meu sangue te purifica. Não interessa o que você fez, não interessa o que passou, interessa o que eu vou fazer na tua vida agora. É um novo amanhecer, é um novo sol que vai brilhar. Jesus está garantido, é como se Jesus morresse agora. Essa é a intermediação. Aquele corpo é o que nos salvou. O pecado entrou por um homem, e com lógica tinha que sair por outro. O homem pecou, morreu, veio um, falou, deixa para mim. Mas foi duro, difícil. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses diz assim, Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Carambola! Esse Deus que falou, haja planeta Marte, Saturno, Urano, milhões de estrelas, milhões de sóis, bilhões, aniquilou-se. Ele esvaziou. Esvaziou. Ficou igualzinho eu e você, do seu tamanho. O buraco que você tem, só Jesus pode preencher. Ele fica do seu tamanho. Ele não vilipendia, ele fica do seu tamanho. Depende do tamanho do seu buraco. As drogas não te satisfazem, a bebida não te satisfaz, o cigarro não te satisfaz, as bebidas não te satisfazem, a vida errada não te satisfaz. Não tem problema, tem alguém que sabe o tamanho do seu buraco e só Ele pode preencher. Aleluia, glória a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, aquele Deus que falou, não há outro, eu sou o primeiro, eu sou o último, está aqui, aniquilado. A parte divina não, ela continua sendo divina, ela é intocável. Agora a parte humana de Jesus, a parte humana de Deus, aniquilou-se, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você não era a semelhança de Deus? Agora ele é semelhante aos homens. Que Deus maravilhoso, fala. Que Deus maravilhoso, fala aí. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Hebreus 2,
14 a 18, diz assim, esse é maravilhoso, é isso que nosso Deus fez. Ele foi chamado filho, gente. Ele não era filho, não foi o filho que se encarnou, foi Deus. Foi chamado filho, porque filho é uma conotação de inferioridade. Ele é inferior ao pai. Mas ele disse, eu e o pai somos um, somos a mesma coisa, só que há diferença entre parte divina e parte humana. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele participou da carne, se apertava ele, a mesma coisa, não é? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha o império da morte, mas ele há 2000 anos atrás, após morrer, ele foi até o inferno, buscar aquelas almas que estavam presas desde o tempo do dilúvio, e chegou lá e falou, diabo, pode dar as chaves aqui, as chaves da morte e do inferno estão nas minhas mãos. O diabo se encolhe e ele leva cativo o cativeiro, levou toda aquela turma. Ele é poderoso para te tirar do inferno e levar para o céu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos para vir na terra. Ele podia ter tomado, ele usou muito corpos de anjo no Velho Testamento. Quando Jacó briga com Deus, era Deus, mas utilizando o corpo de um anjo, porque ele não tinha ainda o corpo. Ele não tomou um anjo, mas tomou a descendência de Abraão, gente. Nós homens, meros homens, falidos, pecadores, não é? Ele toma a forma dos homens. Muita gente via nele Deus, mas muita gente também não via, porque ele estava atrás daquela carne, estava escondido atrás daquela cortina. Pelo que convinha, olha só, que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quando você estiver passando algum problema, senta com ele e fala abertamente, Deus, você passou por isso, você foi tentado nisso, porque ele foi igualzinho a nós, semelhante a nós, e em tudo foi tentado, em tudo, até isso que você está pensando, em tudo, para que quando nós formos, ele soubesse nos livrar. É diferente, o Deus do velho, com todo aquele poder, ele não tinha experiência de humanidade, mas hoje, o Espírito Santo, que é ele próprio, vem misturado com a humanidade. Por isso você vê, o Novo Testamento já tem umas diferenças. Se alguém bater numa tua face, dá-lhe a outra. Se alguém tirar o paletó, entrega a camisa. Amai vossos inimigos. Quem quer amar inimigo, irmão? A coisa muda, a graça muda, a graça é romântica. O Deus do velho é mais pesado, não é? O Deus do velho é o mesmo do novo, só que o do novo passou por uma experiência que ele não tinha. Ele foi homem. E ele é romântico. Ele que libertou as mulheres, se é que vocês saibam, que vocês sabiam. Ele que libertou. Jogaram uma aos pés, uma que tinha adulterado. Engraçado, crente religioso é uma bomba. Crente religioso é uma bomba. Aprende na igreja errado, aprende um Deus errado. O meu Deus é maravilhoso. O meu Deus é colorido e o meu Deus sorri. O Deus da graça sorri. O Deus da graça é feliz. O Deus da graça não quer te matar. O Deus da graça não quer te esfolar, mas tem crente que quer te esfolar. Ele quer te apontar, porque ele justifica os seus próprios pecados. Ele aponta alguém porque ele também tem. Mas Jesus é diferente.
Puseram a mulher lá, adúltera. Todo mundo, atira a pedra. A lei de Moisés. Ele não estava dando nem bola, irmão, para esses crentes. E é o que nós devemos fazer. Jesus estava abaixado, escrevia na terra, e eles, porque tem que matar a lei de Moisés. A lei de Moisés, mas Jesus é diferente. A lei de Moisés manda matar. Ele coça a cabeça, escreve, falou, tá bom. Olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, como que isso entrou no emocional das pessoas? Você pegar uma ou duas, tudo bem, vai lá que duas. Pô, ele falou um negócio. Mas pegou todo mundo, desde os mais velhos até os mais novos. Poder da palavra, aquilo. Jesus é a palavra revelada. E essa palavra está aqui nessa noite, falando com você. Ele te trouxe a esse lugar porque Ele tem algo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não ficou um. Quem podia apedrejar era só ele, porque ele veio em forma de pecado, mas sem pecado. Talvez ele pegou uma pedra, a mulher falou, agora ele vai atacar. Irmãos, com Jesus, com Moisés é pedra na mão, com Jesus é pedra no chão. O poder, o romantismo de Jesus. Filha, fala para mim aqui, alguém te condenou? Eu queria ouvir essa voz, viu, gente? Ela é mansa, suave, doce. Jesus é doce. Alguém te condenou, mulher? Talvez ela rasgada, o seio quase de fora, trouxeram ela de qualquer jeito, e ele estava ali com ela. Ele falou, não, Senhor, ninguém me condenou. Ele falou, também não. Sabe o que ele está falando para você? Eu não te condeno. A vida te trouxe assim. A vida que te trouxe a ser o que você é. A vida te feriu. Mas eu estou aqui para curar tuas feridas. Que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores, as tuas enfermidades também, e as levou. Ele tira a culpa do pecado. Uma coisa que mata o homem chama-se culpa, e Ele tira a culpa do pecado. Vamos viver esse amor verdadeiro que Jesus tem, que nós viveremos muito melhor. Deixe o mundo, irmãos, o mundo vai explodir, o mundo não vai melhorar. Eu quero dizer para vocês, o mundo não vai melhorar, mas eu vou melhorar. Eu vou sentir paz e alegria quando o mundo não está sentindo paz e alegria. O mundo está em angústia, o mundo está com medo, é guerra agora da Ucrânia com a Rússia, pode ter uma terceira guerra mundial, como o Pondé, né, aquele filósofo estava na CNN, a moça falou no fim, dá um caminho de esperança pelo menos. Ele falou, vou dar um caminho de esperança. Não tem esperança. É porque ele não conhece o que eu conheço, o que você conhece. Eu tenho um homem que te dá esperança em meio à tribulação, em meio à guerra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não temos nada a ver. O mundo vai, nós vamos ver coisas e vamos sentir coisas, não é como Samuel estava falando. Eu estou tranquilo, porque o que tem que acontecer vai acontecer, mas o que tem que acontecer com a igreja também eu sei. Ele vai arrebatar a igreja, ele vai voltar, e ele vai consertar o mundo, só ele. Aleluia, glória a Deus. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a nós, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do mundo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que Ele aniquilou o pecado, está escrito. E eu fico pensando, ué, por que a gente peca? Ele aniquilou. Você se incomoda muito com o seu pecado, se incomoda pouco com a proteção que você tem no sangue do Cordeiro. Mas irmãos, quem te faz perfeito é Jesus.
Você não é perfeito, pastor não é perfeito, ninguém será perfeito até Jesus voltar. Nós buscamos uma vida melhor, sempre. Mas Paulo chegou à conclusão: quando eu tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Ele chegou à conclusão porque ele passou. Ninguém pode escrever isso sem passar. O mal que eu não quero, eu vou e faço. Ah, mas o ano que vem não vou fazer mais. E continua a mesma coisa. O bem que eu quero, eu não consigo. Ele chegou à conclusão: não sou eu, é o mal que habita em mim. Não é você, gente. Você olha para você no espelho e fala: eu sou ruim, sou incoerente. É assim mesmo. Você não é incoerente, é assim mesmo. É o mal que habita em você. Sabe como ele termina? Ele não vê uma resposta sólida, porque a gente fica olhando sempre entre pecar e não pecar, pecar, entre não pecar, pecar, não pecar, sim ou não, isso pode, isso não pode, isso, irmãos, tudo é balela, tudo é falação, tudo é esquema da própria pessoa que fala, sim, é muita, hoje você vê informação, pode isso, pode, fica um monte de gente perguntando besteira na internet, uns crentes idiotas, né? Irmãos, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Você não precisa mais nada do que o Espírito Santo. Precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então vamos viver, gente. Você não quer errar, mas vai errar. Vai, uma hora você vai errar, seja numa coisa, noutra, tem uma série de coisas para errar. Saiba que ele foi tentado, e pode te livrar, e pode te aperfeiçoar. E se ele começar a boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Paulo chegou à conclusão: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Que raio de homem sou eu? Aí ele termina assim: dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta! Aleluia! Glória a Deus! Não fica se lamentando, fica chorando, irmão. Tem gente que demora. Eu lembro quando o pastor Mário entrou na igreja, ele não era pastor nada, era muito cabeça. Falei: esse cara aí não vai. Ele quer ser muito sábio, e fumava pra caramba. Não vai. E o tempo passa. A gente se incomoda naquilo que só o Espírito Santo pode fazer. A gente quer fazer os outros fazerem. Não sei para quê, para vilipendiar o outro, para ser melhor que o outro. Aquilo que o Espírito Santo pode fazer, eu não posso. Eu não preciso. Por isso que eu não sofro muito como pastor. Eu prego e vou dormir em paz. E nada. E fumava. E acho que batizou e estava fumando. Esse cara, tu cabeça, perguntava as coisas. Aí um dia ele estava no trem. Entrou o irmão Amaro. Viu ele assim. Ele chegou na quarta. O irmão Amaro foi na igreja e falou: ai meu Deus do céu. Ele me viu. O irmão Amaro subiu no púlpito. Falou: irmão, eu quero falar daquele irmão ali. Falei: nossa, ele é uma bênção, viu? Ele é uma bênção. Esse cara Deus vai usar. Ele largou o cigarro. Tapa de pelica. Pá! Não precisou. Eu fui ganho emocionalmente no meu, que eu queria ser jogador. Era bom, hein? Desculpa. Fala aí, Bianca. Olha lá. Quem era o melhor do nosso time? Obrigado. Tá bom, mano. Dormia com a bola, levantava com a bola. Veio um pastor americano e me deu uma bola naquela época. Crente joga bola? Os ignorantes, né? Carlos, toma uma bola, vai jogar. Ele era canadense.
Ele cismou com a minha vida, Deus. Um simples gesto, irmão, transforma as pessoas. Eu peguei aquela bola que era abóbora na época e passava sebo ainda. Hoje essas bolas parecem mais bexiga, né? O cara chuta de longe, é gol, né? Mas eu estranhei, falei, ué, ele não falou para mim ir para a igreja, não falou para mim cantar um hino, deu o que eu gosto. Aí passou uma semana, ele sabia que eu gostava, comprou uma revista de futebol, o cara saltando, né? Saltava o centroavante, o goleiro pulando, e o Brasil tinha sido campeão no Chile, já faz tempo. Tinha 12 para 13 anos. E me deu, Carlos, vai ler. Eu falei, ué, mas mandou ler, não falou para eu ir para a igreja, não falou para mim orar, me deu o que eu gosto, mas o Espírito Santo usa tudo. O Espírito Santo, se precisar jogar bola, ele vai jogar, para salvar alguém. E aquilo ficou na minha cabeça. Ele veio da Colômbia, depois ele foi para o Peru, ele queria me levar, não sei se cismou com a minha vida, irmão. Do Peru ele foi para a Espanha, e na Espanha ele morreu como missionário. Era louco de tudo, não tinha medo de nada. Ele foi de guerra, ele pegava a gente, punha a gente dentro da perua, irmãos, e começava assim lá na Rubem Berta, e os carros, aí os caras xingavam, os caras tiravam a cinta, ele bêbado não entrava na igreja não, para fazer bagunça, que ele pegava o cangote e jogava para fora. Eu vi ele pegar um, o cara voou, não tinha medo de nada, mas ele passou pela minha vida. Tanto é, quando eu recebi o Espírito Santo em 73, em línguas, voltou tudo na minha cabeça, uma bola de futebol e uma revista de futebol. Aí vinha vindo, como é que ele chamava? Quintino tocava, lembra? Sério. Era um negro que frequentava a nossa casa, a igreja, e cantava. Ele deu presente para minha mãe um dia. O dono do presente veio buscar de volta porque ele não pagou. Olha os crentes que a gente enfrenta. Já passou cada um na nossa vida, viu? E ele lá, e um dia eu estava lá no viaduto do chá, daqui a pouco eu vejo o Quintino. Sempre tem um crente de zóio, né? Quando viu, jogou no chão. Fui lá, peguei. Falei, ô Quintino, continua fumando, cara. O dia que Deus tocar no teu coração, você larga, não vai largar porque você me viu. Pá! Tapa de pelica, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Nós sofremos muito quando a gente quer comandar a vida dos outros, fazer os outros serem iguais a gente, quando a gente já está em outro patamar. Eu não posso exigir quem está começando, vai passar, né, todos os problemas deles. Não posso exigir da mocidade uma coisa que eu exijo dos mais velhos. Eles estão passando por outra fase, não é? Lógico que a gente tem que cuidar, principalmente hoje. Aleluia. 43:10, eu vou terminar de Isaías, diz que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Quem é o nosso Salvador? Então tem coisa errada, tem que decidir. Se houver uma trindade, tem que decidir quem é o Salvador aí. Só um que fala aqui, sou eu. Irmão, não existe trindade, não existe nada disso. Isso aí foi fundamentado pelo catolicismo romano. Pai velho, está bocejando. Jesus novo, a pomba, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pomba, irmão. Deus pode se revelar em um monte de coisa. No Pentecostes tinha quase 120 línguas de fogo, uma sobre cada cabeça. Tinha 120 deuses ali, por acaso? Ou era o mesmo Deus? Amém? 44:6 de Isaías diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou.
E fora de mim? Não há Deus. Ah, ele está falando aqui? Tá? Vamos ver em Apocalipse 1:8 o que Jesus fala. Apocalipse 1:8. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir. Quem que há de vir? O Todo-Poderoso. Todo, irmãos, é todo. Sabe o que é todo? É todo. Ó, se o todo é desse tamanho, não tem mais nada para cá, não tem mais nada. Eu sou o primeiro. Ele não quis dizer, ele usou o alfabeto grego aqui. Eu sou o alfa, beta, gama, delta e vai. Como se eu dissesse assim: eu sou o A, o B, o C, o D, o E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Sobra para alguém? Não cabe mais ninguém. Teu Deus é extraordinário. E o Deus desse ministério é o Deus da Bíblia. Ele não tem 3 cabeças. Amém? Não tem 3 personalidades. Que uma pessoa com 2 personalidades já é tido como louco. Amém? 45, 21, 22, 23 e eu termino. De Isaías primeiro. 45, 21, 22, 23. Porventura não sou eu o Senhor? Já estou na metade. E não há outro Deus senão eu. Olha, eu, singular, ó, não tem ninguém aqui não. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há. Quando me erguerem da terra, atrairei todos para mim. Não é para nós, para mim. Alabassalamá. Você tem uma mensagem que é extraordinária. Por mim mesmo tenho jurado, se o Velho Testamento, o Deus do Velho, que é o mesmo Deus do Novo, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda a língua. Quem falou isso? Deus. Vamos ver agora Romanos 14. Romanos 14, versículo 11. Não, esse aqui não. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. Todos, também está escrito, todos os joelhos se dobrarão perante Jesus e dirão: você é o Senhor. É Ele. E Ele está aqui nessa noite. Falou com você. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele foi confrontado com o tempo. Ele chegou atrasado para Marta e Maria. Ele entrou no nosso tempo. Será que ele... acho que vacilei. Ele chegou atrasado na casa de Jairo. E a menina estava morta. Mas eu estou falando de Jesus, Deus. Ele deixa o tempo do Cronos de lado e fala: menina, a ti te digo, levanta. Pensa isso, irmão, estava morta. Lázaro estava há mais de 3 dias, 4 dias morto, estava fedendo, estava cheirando mal, estava decompondo. Só que chegou o mestre, atrasado, porque teve confronto do tempo aqui. Ele falou: eu cometi um erro, caramba, errei 4 dias. Aí ele chega, ele começa a ficar perturbado, está escrito. Irmãos, ele sabe que ele vai enfrentar a morte. Irmãos, o cara estava fedendo, o cara estava decompondo, sangue pisado, estava lá. Chega Jesus, ele está atrás daquela pedra enorme. Chega Jesus, o ambiente, a energia de Jesus.
Irmão, Jesus tem uma energia. Qual a energia que você está sentindo aí? Aquela energia do anjo no acampamento. Lembra quando ele andava, vinha um negócio atrás assim? Ele começa a ficar, ele está brigando com a morte. Ele chora. Meu irmão, vamos imaginar que está até aquela cruz, o sepulcro de Lázaro. E ele vai, pensa nisso, é um homem, mas ali já é a manifestação do Todo-Poderoso. Ele se segura um pouco ainda, ele está atrás da carne, se escondendo para não matar ninguém. A energia dele, irmão, conforme ele vai chegando, Lázaro vai levantando. Ele não precisou falar, corpo fica normal, vai tudo no lugar, sangue começa a correr nas veias, né? Não, ossos vão no lugar, carne, pele. Conforme Jesus chegava perto, a energia de Jesus levantou Lázaro. A energia. Quando ele disse sai para fora, Lázaro já estava de pé. Quando tiraram a pedra, Lázaro, sai para fora. Estava tudo certo. Coração batendo, as veias correndo, sangue, né, as artérias correndo, os ossos, os cérebros, neurônios. Pensa nisso. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que se escondeu muitas vezes atrás da carne, mas querendo apresentar aquele Deus que estava falando, eu sou o mesmo, eu sou o único. Estou te apresentando, o Deus do velho está aqui, é o mesmo Deus novo. Ele foi confrontado com o tempo, foi confrontado com a tentação, foi confrontado com desejos humanos, foi confrontado com limites, certo? Foi confrontado e aguentou essa parada, porque ele falou, eu vou vencer. E no fim ele fala, no mundo tereis aflições. É um mundo, mas tem de bom ânimo. É para ter alegria. Tem aflição. Você tem aflição? Tem de bom ânimo. Fique alegre, que eu venci o mundo. Nós não vamos vencer nada, ele já venceu. E eu quero pedir, se alguém quer aceitar Jesus nessa noite, venha até a frente, eu orarei por você e com você. Se tiver alguém, venha à frente. Jesus está te chamando. Venha. Alabaixa lá, venha. Fala, Deus, eu vou te seguir. O Senhor vai fazer o resto em mim. Vem aqui na frente. Toca lá, Samuel. Não deixe de diabo segurar sua perna não, suas pernas. Se tiver, você vai viver com esse Deus que eu preguei hoje aqui, Todo-Poderoso. Venha sem medo de ser feliz. O resto ele arruma. Você não vai se arrumar não, é ele que vai te arrumar. Aleluia. Alabassalamá. Amém, aleluia. Glória a Deus. Quem mais? Vem aqui. Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Não perca tempo, cutuque alguém aí, ó. Você já aceitou? Pelo amor de Deus, aceite. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Vem à frente. Pode um milagre enfim
acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Vocês vem à frente. Vai ter deixado para depois. Certos momentos da vida não tem replay. Jesus é maravilhoso, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Ele é poderoso para fazer isso. E o céu está em festa agora, por uma alma que aceita Jesus. Está escrito: glória a Deus. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dessas vidas. O diabo não arranca a semente que foi jogada. Que o sangue de Jesus esterque essa semente bem fundo.
Jesus. Deus abençoe. Cíntia. Obrigado. Jesus é maravilhoso. Ele está aqui, viu? Será que não tem nenhuma atrasada, uma pessoa para vir à frente, falar: eu quero também seguir esse Jesus? Se tiver, tem ainda. Teve um ladrão na última hora: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De quem é esse tempo que eu estou falando? Aquela? Irmã, vem aqui. Essa aí vai aceitar Jesus. Bonito esse som, mais pro grave, né? Aleluia. Alabaçalamaranja. Aleluia. Aleluia. Fica na presença. Vem, vem, vem em nome de Jesus. Vem, 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 vem. Hoje é noite de salvação. Vem, sem medo. Medo de ser feliz. Aleluia! Aleluia! Se Deus Todo-Poderoso teve a coragem de ser homem, vem, tem mais? Vem. Aleluia, Deus está chamando. Aleluia, Senhor, atraia na tua casa. Aleluia. Tem que ficar na presença, saber a hora que Ele está operando. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aproveite, se tiver, é a hora. Deus Todo-Poderoso está te chamando. Não tenha vergonha, não.
Obrigado, Jesus, por essas almas. Deus abençoe. Melhor escolha, hein, da sua vida. Família já fica tudo aqui. Já vem a família inteira. Quer bênção maior que essa, gente? Deus te abençoe. Te abençoe, minha filha. Obrigado, gente. Em pé, povão. Amanhã, oração. Diácono Manuel. 8 às 9 horas. Terça-feira, Maria, Nice e Pastor Bianchi. 2 horas da tarde. Certo? Vamos despedir na palavra do diácono Arnaldo. Amém? Você gosta da palavra de Deus hoje? Hoje foi maravilhoso, gente. Na fé e na esperança. Amém? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por quem faz. Vai na paz, gente.